Queria fazer um brevíssimo comentário sobre o comentário de Vossa Excelência em relação ao o episódio ocorrido na Venezuela. De pronto, independente, nós temos aí, aqui mesmo, posições diferentes, alguma coisa, mas numa convergimos. De ver como inaceitável agressões a parlamentares, porque saíram das urnas, que têm uma representação dada pela democracia e pelo voto popular. Eu mesmo, senador Aloysio, veja bem, o Brasil está vivendo um preâmbulo de intolerância que eu não concordo, seja para que lado for. Amigos deixando de ser amigos, pessoas divergindo por conta dos problemas que temos pela frente. Só num breve comentário. Saiu uma ação grave essa semana do Ministério Público Federal, envolvendo o nosso presidente, Renan, outros colegas. Nós aqui todos estamos, o próprio presidente, com serenidade, se posicionou, esperando uma decisão do Supremo. Mas isso já foi suficiente para que eu mesmo, que não tenho nenhuma pretensão de sentar nessa cadeira, porque acho que nós temos que trabalhar para que haja normalidade. O Senado é parte da solução, não é parte da crise brasileira. Nós temos que cumprir bem isso. Então, eu quero crer que o presidente Renan vai concluir seu mandato até fevereiro e eu apenas o papel de vice. Mas só em se aventar essa coisa, eu já virei alvo aí de coisas verdadeiras absurdas por conta desse confronto que a gente vive hoje. E se eu não fui líder nessa casa, se eu não ocupei outras funções, é porque eu também quero aqui cumprir bem o mandato de representar o povo do Acre e ajudar o meu país, ajudar o Senado Federal a se firmar perante a sociedade. E é tão somente esse propósito que eu tenho. Então, acho que nós temos que realmente encontrar uma maneira de uma convivência com a divergência. Mesmo nessa questão do impeachment, que envolve, temos dois lados, que tem possibilidades, que é uma lei da década de 50, aqui nós vamos decidir no voto o que entendemos seja melhor para o país. É grave ter uma presidente afastada, é grave ter um presidente interino, é muito grave. O senador Armando fez um discurso brilhante. Ele conseguiu garimpar algo verdadeiro no meio dessa crise, que o Brasil, por ter feito, o governo federal, por ter feito o dever de casa, por ter ajustado o câmbio, que pode ter danificado algumas empresas, é verdade, mas ele deixou de ser algo que prejudicava o país, por termos ajustado especificamente isso, por ter construído um processo de estabelecer uma política para o setor industrial brasileiro, que Vossa Excelência coordenou. O resultado está vindo. Fazia muitos anos que nós não tínhamos superávit na balança comercial, podemos chegar a 50 bilhões de superávit. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. No mês que tivemos uma inflação teimosamente se elevando, indo a 0,78%, a maior inflação. Então, não adianta nós tentarmos disputar e brigar com Sua Excelência os fatos. A inflação crescente, ela nos preocupa a todos, porque ela mete a mão no bolso dos que menos podem. E é um desafio que o presidente Michel Temer tem que encarar até que se tenha uma decisão final. Nós que acreditamos e esperamos que o Brasil volte à normalidade democrática, mas a situação é tão crítica, como disse hoje aqui o senador Requião, que acho que nós não temos mais como trabalhar nem de um lado nem de outro num ambiente de plena normalidade. Nós temos que encontrar um caminho que nos ajude a achar uma saída para o Brasil, pela via institucional e pela democracia, fazer essa travessia que a sociedade espera de todos nós. Eu acredito e espero que possamos vencer isso. Eu queria, senhor presidente, senador Aloysio, dizer também aí, por último, que eu queria que constasse no meu pronunciamento o trabalho que fizemos hoje na Comissão de Relações Exteriores. Mesmo numa crise, mesmo na dificuldade, nós temos no nosso país 200 milhões de habitantes, na Argentina são 43 milhões. Quando se junta essas duas economias, elas são economias importantíssimas para o mundo. Eu fazia referência hoje
que, quem sabe, aproximando os parlamentos, nós vamos sair de um erro histórico, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que é da comissão e que também sempre tem aquele erro histórico que eu me referia hoje. Quer dizer, nos debates que fizemos sobre a China, um país que cada vez mais ganha influência na economia global, em todos os aspectos, a China tem uma relação com seus vizinhos que é pedagógica. Todos os vizinhos da China ganham dinheiro com a China na relação comercial, todos. E como é que funciona os Estados Unidos conosco? Os Estados Unidos ganham dinheiro com todos os vizinhos, mas o Brasil também ganha dinheiro com todos os vizinhos, senadores e senadores, senador Maranhão. Todos os vizinhos nossos perdem dinheiro na relação comercial conosco. Isso é uma maneira adequada de tratar os vizinhos? Eu falei aqui da tribuna essa semana. O apresentador, Luciano Huck, foi no Haiti. Ontem ele estava fazendo um comentário durante a transmissão na Globo do jogo Brasil-Haiti, e que eu até faço aqui algo, o meu Botafogo está na lanterna do Brasileirão. Mal saiu da segunda divisão, já está em primeiro lugar da segunda divisão, porque é o último da primeira. Mas o Luciano Huck, naquele 7-1 lá, que é ganhar do Haiti de 7-1 no futebol, uma coisa, mas ele lembrou a derrota de 7-1 para a Alemanha. Foi 1-7. 1-7. Aquele valeu mais que... Muito bem. Eu assino embaixo, senador Malta. Mas o Luciano Huck apresentou lá um vídeo que eu já tinha comentado aqui, porque ele escreveu um belo artigo sobre a situação, senador Aloysio, de absoluta miséria que o povo haitiano enfrenta a poucos quilômetros do território americano, a maior economia do mundo. Isso não é justo. Está lá o Brasil gastando uma enorme quantidade de recursos com o nosso exército presente, procurando ser solidário, e isso os haitianos agradecem. Só no meu estado do Acre passaram 37 mil haitianos entre 2010 e esse ano. O governador Tião Viana foi agredido, atacado, até de maneira preconceituosa, porque criou um campo de refugiados. O que é que nós íamos fazer? Chegavam 100 haitianos, 200, todo dia. Você tinha que dar de comer, tinha que dar um abrigo. Nós não tínhamos convidado. Eles chegaram pela estrada que vem pelo Equador e pelo Pacífico, pelo Peru, e depois queriam seguir para São Paulo, e nós fomos acusados de estarmos exportando e mandando haitianos para São Paulo, quando o governador Tião Viana estava fazendo um gesto humanitário, e um gesto humanitário que envolveu quase 30 milhões de reais, dos quais o governo federal pagou perto da metade, e a outra metade foi o nosso Estado, que não tem nenhuma prerrogativa nem constitucional de cumprir essa missão. Mas quando a questão é humanitária, nós não temos que medir esforço. E o Luciano Huck falou uma frase muito forte, ele repetiu ontem, escreveu no artigo dele. Ele falou: indo ao Haiti, eu tive a impressão e cheguei à conclusão que a humanidade fracassou. Eu acho que tem que se usar a frase desse jeito. Eu estou fazendo um paralelo com isso, com a relação nossa com os vizinhos. A gente fala tanto do Paraguai, mas o Paraguai, por mais que a gente não assuma, ele sempre é tratado pelos brasileiros com preconceito, nas conversas, nas relações, em tudo. E sempre é assim. E eu acho que nós deveríamos nos espelhar da China. A China estabelece relação comercial, ela põe cadeias produtivas nos vizinhos, compra produtos com alto valor agregado dos vizinhos, importa, paga por isso e ganha dinheiro dos países que estão longe da China. Eu acho que, se tem alguma coisa que a gente pode pegar de uma boa referência, eu não estou excluindo outras, mas eu acho que isso. E talvez essa proximidade Brasil-Argentina possa nos permitir isso, a gente mudar também essa lógica secular de quem pode mais explora quem pode menos. Eu não acredito que o mundo fique melhor numa relação assim. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode mais, estende mais a mão. E eu acho que é isso que está faltando nessa geopolítica que nós vivemos aqui. Os Estados Unidos é uma potência, mas eles talvez tenham passado para nós essa coisa que é inaceitável, de estar ali, mesmo com Cuba. Quantos anos ficaram? Agora o presidente Obama fez o primeiro grande gesto de tentar acabar com aquele bloqueio
quem sabe a gente possa ter. Então, era isso, o senador Cristóvão quer uma parte, e eu concluo já, senhor presidente. Senador Jorge Viana, em primeiro lugar, eu fico satisfeito que o senhor esteja chamando a atenção de todos nós para essa frase, especialmente do jornalista Apresentador. Apresentador. É uma personalidade absolutamente conhecido no Brasil, uma grande personalidade, que tinha um programa que eu cheguei a elogiar aqui, que chamava-se Soletrando, e que era uma verdadeira... como se faz de matemática, ele fazia com soletrar palavras. Pois bem, essa frase é verdadeira, correta e oportuna a respeito do Haiti, onde ele esteve, por isso ele tinha que fazer pelo Haiti, mas o sentimento de fracasso da humanidade a gente vem olhando ao redor, muitas vezes, perto de nós, com o fracasso pela droga espalhada. Na cidade que a gente vive, né? Na cidade que a gente vive, dobrando a esquina da rua onde a gente mora, ao ver tanta pobreza, ao ver o noticiário sobre o que acontece com os migrantes. Os estupros. Os estupros, dá a impressão mesmo que fracassamos. E, na verdade, eu creio que tudo isso é o resultado do fracasso do sucesso. Nós tivemos um sucesso tão grande do ponto de vista tecnológico, científico, econômico, que fracassamos na desigualdade que foi criada. Por isso eu fico satisfeito. Mas eu quero retomar o assunto da Argentina e do Brasil. Hoje, na sabatina que nós estivemos, para escolher o embaixador danese que está indo para a Argentina, logo que seja aprovado aqui, nós discutimos que, em geral, se procura sempre no Brasil a cooperação econômica. Quando tem uma outra cooperação mais simples, mais fácil e, às vezes, mais oportuna até do que a econômica. Por exemplo, entre Brasil e Argentina, se pudéssemos levar adiante um intercâmbio forte em ciência e tecnologia, nem falo em cultura, que é óbvio que a gente pode fazer, o Brasil e a Argentina dariam saltos em ciência e tecnologia. Eu chego a imaginar quase que uma espécie de um ministério único da ciência e da tecnologia para os dois países, ou, obviamente, os dois ministros trabalhando juntos na promoção da ciência e da tecnologia. Essa é uma cooperação que traria grandes resultados para os dois países e que eu espero que esse novo embaixador na Argentina possa colaborar. E o ministro da Ciência e da Tecnologia no Brasil, separado ou não de comunicações, possa também tentar. Eu creio que o senhor tem razão em trazer. Quem tem que buscar é cooperar e não explorar. É cooperar e não tirar vantagem. Quando a gente coopera, todos ganham. Chama-se sinergia isso. E isso vale mais do que explorar hoje o outro, porque amanhã o outro vai explorar a gente. Como um carrossel em que parece uma gangorra, que é como a gente vê a economia do Brasil e da Argentina. Quando um está bem, o outro está ruim. A gente devia cooperar mais ciência e tecnologia, além de outras áreas. Então, fico satisfeito que o senhor tenha trazido esse assunto e quero dizer que eu fui um dos que defendeu aqui o governador Tião Viana, quando ele tomou posições corretíssimas, primeiro pela solidariedade. Em nenhum momento ele repudiou haitianos, e eu sei o custo que isso tem diante da população em geral, que diz, por que dar comida para eles se temos nossos pobres? Por que dar emprego para eles se temos nossos desempregados? Esse egoísmo natural que nós temos, e ele soube enfrentar isso. Como a Angela Merkel está enfrentando na Alemanha, dizendo que vai receber 1 milhão de imigrantes e a população não está querendo. Ele teve uma posição solidária, depois inteligente de ver que a solução seria criar o que chamou-se de campo, mas na verdade é alojamentos para eles. Então, eu me congratulo com o senhor pelo seu discurso, pelos 3 pontos. Lembrar a posição do Tião, a necessidade de cooperação com a Argentina e também a frase forte Luciano Huck. Do Huck. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, então, eu queria, nesse caso dos haitianos, teve um episódio, senador Magno, Vossa Excelência que também se preocupa, nós nos deparamos com um menor de idade que chegou no Acre, haitiano, sem nenhum parente. Veio com os coiotes e chegou. Depois, a Polícia Federal descobre que era um menor. O que é que você faz com um menor estrangeiro no seu país? Que veio procurando a melhor sorte. Ele também não tinha pai, só tinha uma irmã.
tinham perdido os parentes no terremoto de 2010. Diante disso, o governador Tião Viana, eu falei, não, eu vou. Fui para a Embaixada da França, viu, senador Cristóvão? É um histórico de um garoto haitiano de menor, no meio dos 37 mil, foram mais de 4 mil senegaleses e 37 mil haitianos que passaram no Acre de 2010 para cá. Agora, os abrigos foram fechados, é bom que se diga, porque o governo do Brasil mudou e foi lá para Porto Príncipe, o Itamaraty gastou, depois de várias audiências, montou uma estrutura para dar visto de vinda para o Brasil ilimitado. Um gesto de grandeza do nosso país. E isso evitou que os coiotes continuassem com a indústria de trafegar pessoas para cá. Mas o que tem, senador Cristóvão, que é um jovem estudante, nos deparamos ele dentro, a Polícia Federal não sabia como fazer, não podia deixar ele seguir viagem, nem andar para trás nem para frente. E ele foi acolhido em Epitácio-Holândia pelo pessoal da área social. Ele, muito inteligente, aprendeu português rapidamente. Eu tive com ele algumas vezes e eu vim para cá, salvo engano era o Samuel, vim para cá, para a Embaixada da França, porque ele tinha uma irmã que estava na Guiana Francesa. E foi fazer uma operação envolvendo a diplomacia brasileira, a diplomacia francesa, para poder criar uma regra nova, porque você não pode fazer isso, um processo de mandar um menor para um país para o outro, é uma coisa muito complexa. Mas houve uma extrema cooperação. Nós pegamos, fizemos um movimento, somando com o governador Tião Viana, o governo francês criou excepcionalidade, o governo brasileiro criou excepcionalidade, e esse garoto, que já falava um português fluente, depois de alguns meses morando conosco no Acre, nós conseguimos, e peguei um padre que falava também francês, eu me envolvi diretamente nisso, e levamos o garoto até a Guiana para entregar para a mãe. E ele falava para mim, senador, eu estou pensando em seguir estudando porque eu quero fazer diplomacia para voltar para o meu país para ocupar alguma função pública e ajudar o meu país a sair da crise. O garoto desse jeito. Eu não tive mais notícia dele, mas são exemplos que a gente viveu que dá para fazer alguma coisa mesmo no momento de que parece que não tem nada a ser feito. Então, eu concluo aqui essa fala acreditando que é possível que a gente possa, também no nosso país, encontrar uma maneira de sair dessa crise econômica que a gente vive, como falou o senador Armando, e, ao mesmo tempo, fazer um reencontro do Brasil com a democracia. E que isso possa ser uma obra dos que pensam diferentes no Senado Federal brasileiro. Obrigado, senhor presidente.